Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um vídeo do Por Dentro do Grid, dessa vez para analisar a classificação do Grande Prêmio do Japão de 2023. Só falta agora a corrida. Estou aqui com Vitor Aguiar nessa live, não, né? Nesse vídeo, para a gente falar sobre essa classificação. E teve alguns pontos que dá para a gente destacar, né, Vitor? Tudo bem? Olá, Raul, bom dia para você, Raul, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo nos últimos minutos antes do GP do Japão, que vai ser agora nessa madrugada de domingo. A gente está gravando na manhã do sábado, algumas horas depois do quali, porque também ninguém ficaria aqui às 4 da manhã fazendo uma gravação. Mas sim, é um quali que trouxe algumas respostas interessantes, acho que principalmente para a equipe Red Bull, que mostrou que o que aconteceu em Singapura foi só uma coisa pontual mesmo. Verstappen voltou a ter aquela dominância que ele vinha tendo, foi o primeiro lugar em todo o fim de semana e mais uma vez garantiu essa pole, reafirmando essa dominância que ele e que a Red Bull vem tendo na temporada. É verdade, mais uma pole de Max Verstappen. E já deixo aqui o convite para você se inscrever nas nossas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, mas seguir. Estamos no Instagram, no arroba Por Dentro do Grid F1, também no Twitter, no arroba Por Dentro do Grid. E se você entrar no nosso Instagram, tem os grupos lá no WhatsApp, no Telegram, para você ficar por dentro do grid, literalmente, para saber de tudo que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. A gente vai falar parte a parte da classificação, né, Vitor? A gente já vai começar a passar aqui nossa apresentação, porque, primeiro, Max Verstappen, pela 29ª vez, pole position na Fórmula 1, mostrando que as coisas voltaram ao normal depois do GP de Singapura, né? Foi só um ponto fora da curva aquela vitória de Carlos Sainz. Larga na ponta, volta ao topo e volta a brigar pelo pódio, pela vitória, né? Esse GP de Singapura que passou foi a única corrida da temporada que Max Verstappen não esteve no pódio. Então, é um forte candidato para vencer a corrida amanhã, né, Vitor? Pois é, ele conseguiu dominar, como eu estava falando antes, conseguiu dominar no primeiro treino livre, no segundo, no terceiro. No Q1, ele foi o único a fazer um tempo abaixo de 1 minuto e 30 segundos. No Q3, foi o único a fazer um tempo abaixo de 1,29. No Q2, realmente, ele não fez. Não fez o melhor tempo, mas não que isso tenha feito diferença nenhuma no cenário da corrida. Verstappen, mais uma vez, dominante como a gente espera que ele seja. Como essa temporada vem mostrando que ele pode ser. Um fim de semana que começa muito tranquilo para ele, que, convenhamos, tem todas as características para terminar também muito tranquilo para ele. O GP do Japão é uma pista que ele conhece bem, uma pista na qual ele tem história. Ele foi campeão do mundo ano passado nessa pista. E ao que tudo indica, já tendo uma pole, e também adiantando aqui com o Sérgio Pérez largando em quinto, ele deve garantir também um título de construtores para a Red Bull. A Red Bull depende, para confirmar o título de construtores, apenas fazer um ponto a mais que a Mercedes. Red Bull está largando em primeiro e em quinto, Mercedes em sétimo e oitavo, perdão. E, além disso, não fazer 24 pontos a menos que a Ferrari. A Red Bull está largando em primeiro e quinto, a Ferrari em quarto e sexto. Então, qualquer cenário que tirasse esse título, que deixasse esse título ainda em aberto no fim dessa semana, isso já era muito improvável depois do quali de hoje, ficar menos ainda, mais uma vez, principalmente por causa do bom desempenho de Verstappen. Esse quinto lugar de Pérez é uma posição mais mediana, mas Verstappen conseguiu fazer aquilo que ele vem fazendo muito bem desde o início do ano e vai largar na ponta. Novamente, no Japão, 29ª vez na carreira. A gente tem 15 corridas de temporada, basicamente em 15 corridas, quando ele não está largando na frente, é porque ele vai chegar na frente durante a corrida. Então, é como se ele estivesse largando na frente em quase todas. É verdade. E para a Red Bull não ser campeã de construtores na corrida desse domingo no GP do Japão é realmente muito improvável, né? Acho que só se abandonassem os dois, e olhe lá, que ainda teria que... Tá, tudo bem, um ponto a mais que a Mercedes, né? A Mercedes também teria que se prejudicar. Mas... Não, se os dois abandonarem, ela vai, no máximo, fazer a mesma pontuação que a Mercedes, 0. Então a Mercedes ainda continua viva. Então, é difícil, é difícil. Os dois abandonarem é muito difícil. Mas a gente vai falar da classificação parte a parte, né, Vitor? A gente tem a apresentação aqui, falamos de Max Verstappen, mas
O Q1 teve algo que chamou a atenção, e depois a gente vai falar sobre isso, só repassando, né, a classificação toda antes. Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris, o top 3, com a McLaren ali muito forte. Charles Leclerc na quarta posição, Sérgio Pérez o quinto, Carlos Sainz o sexto, as duas Mercedes, Hamilton e Russell, sétimo e oitavo, Yuki Tsunoda, nono colocado, Fernando Alonso com a Aston Martin na 10ª posição. Liam Lawson na 11ª posição, boa classificação do Lawson. 12º, Pierre Gasly, a primeira Alpine. 13º, Alex Albon. 14º, Esteban Ocon. 15º, Kevin Magnussen. Na 16ª posição, Valtteri Bottas. O 17º, Lance Stroll. 18º, Nico Hülkenberg. 19º, Zhou Guanyu. E o 20º, na verdade nem chegou a se classificar, né? Não teve nem tempo, foi este rapaz aí, ó, Logan Sargent, que mais uma vez foi pro muro, Vitor Aguiar. A situação do rapaz está complicada, viu? E essa pareceu uma coisa até meio besta, né? A gente vê na imagem que ele vinha normal ali e perde o controle sozinho. Teve na Holanda, teve depois também em Singapura, não foi? Ou foi em Monza? Foi em Singapura. Singapura e agora mais uma vez Logan Sargent de novo. E aí? A vaga ameaçadíssima, né? Na minha visão, isso aí, a vaga tá ameaçadíssima. Depois de tudo que tá acontecendo. Com certeza. Cada vez mais ameaçada. Ele chegou no fim de semana já sob pressão. Ele já vinha sob pressão há algum tempo. Mas eu arrisco dizer que nessas 3 últimas corridas, o desempenho dele deu uma baixada considerável. Ele teve 2 batidas, ambas sozinhas, mas 2 parecendo até, essa de hoje principalmente parecendo até infantil, um erro controlável, que parecia que ele achava que já tinha recuperado o carro, tentou acelerar e perdeu o controle mais ainda. Não entendi exatamente o que aconteceu, mas pareceu que ele se complicou um pouco ali naquela, e mais uma vez ele causa prejuízo para o Williams, mais uma vez ele mostra para o Williams que ele é um piloto que não é constante quanto ao assunto de acidentes, de batidas, e isso aumenta a pressão sobre ele, que já é grande. A gente, olhando pelo lado do torcedor brasileiro, vai ficar triste com isso? Não vai. Sejamos muito francos, a gente sabe que o principal adversário dele nessa disputa hoje é o Felipe Drugovich, e todos nós, enquanto fãs de Fórmula 1 brasileiros, estamos torcendo para o Felipe Drugovich chegar. Agora, que é uma situação lamentável a forma como está se construindo essa pressão sobre o Sargent dentro da Fórmula 1 era evitável por ele. Ele é um piloto que chegou muito jovem, ele era um piloto que ainda não estava pronto para a Fórmula 1 quando foi promovido. Ele era um piloto ali de brigar por seu quinto, por seu quarto lugar no campeonato de Fórmula 2, e que poderia muito bem ter mais um ano para maturar na base antes de ser promovido, não foi. Talvez até por isso que ele tenha essa dificuldade maior, talvez essa promoção antecipada tenha ceifado a possibilidade dele ter uma carreira na Fórmula 1, mas a gente sabe que Fórmula 1 e justiça não são assuntos que conversam. Se fossem assuntos que conversassem, a história metade desse grid é totalmente diferente do que ele é hoje. Então, não dá para levar muito em consideração. Mas, claro, além do Sargent, também ficaram fora o Valtteri Bottas em 16º, o Stroll, mais uma vez, ficando no Q1, mesmo tendo um carro que a gente sabe que pode desempenhar muito melhor que isso. Hülkenberg vai largar em 18º e Zhou em 19º. O Stroll, no caso eu critiquei o Stroll, mas lembrando também que a Aston Martin do Alonso quase que não passou para o Q2. Alonso teve o segundo pior tempo entre os classificados no Q1. Apenas o Kevin Magnussen conseguiu avançar para o Q2 com um tempo pior que o do Alonso, então também foi uma situação ali de um desempenho ruim da equipe nessa primeira sessão. E a Alfa Romeo, bem ruim, né? Já não é de hoje. Bem ruim nessa temporada como um todo. Só tá na frente da AlphaTauri no campeonato, né? Só está na frente da AlphaTauri, e eu digo mais, a AlphaTauri é uma equipe que vem dando sinais de evolução. A AlphaTauri vem conseguindo ali um ponto e outro. Eu acho que ainda é um ritmo muito lento para conseguir ultrapassar. Salvo engano, a Alfa Romeo tem 9 e a AlphaTauri chegou agora a 4. Eu acho que ainda é um ritmo muito lento para alcançar. Mas se a AlphaTauri mantiver um ritmo de crescimento,
pode fazer essa ultrapassagem também. Vamos para o Q2, a segunda parte da sessão de classificação para o Grande Prêmio do Japão, que teve Leclerc na primeira posição, e eliminados Liam Lawson, Pierre Gasly, Alex Albon, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Eu destacaria daí, Vitor, as duas Alpines fora, os dois carros da Alpine, com Gasly em 12º e Ocon em 14º, e Lawson quase lá, né? 11º colocado, quase passou para o Q3 da AlphaTauri, além de, claro, o Yuki Tsunoda ter passado em casa de AlphaTauri para o Q3, foi um destaque do Q2. Exato. O Liam Lawson fez no Q2 um tempo de 1 minuto 30 segundos 508 e ficou atrás do Alonso, que fez 1 minuto 30 segundos 465. Então foi 0,04 segundos de diferença para Alonso. Chegou muito perto de passar. Realmente ali um detalhezinho, talvez um desempenho um pouquinho melhor do carro, um ajustezinho melhor numa curva, e ele conseguiria chegar no Q3, mas enfim, não chegou. Quanto à saída do Magnussen e a saída do Albon aí, completamente normais, a saída do Lawson também. Gasly e Ocon, eu queria muito que a saída da Alpine num Q2, com os dois carros, não fosse normal, mas também é um carro que vem desempenhando um pouco abaixo nessa temporada. O motor da Renault não está conseguindo ter o desempenho que se esperava. Então, esse fim de semana já não era um fim de semana assim, com expectativas tão boas para a Renault, justamente por causa do motor. Suzuka é uma pista que tem muitos pontos de aceleração contínua, de pé embaixo. Isso cobra muito do motor, e o motor da Renault tem um desempenho abaixo do motor da Ferrari, abaixo do motor da Mercedes, abaixo do motor da Honda, pelo menos hoje. Na próxima temporada está se falando de descongelar para talvez conseguir recuperar um pouco do motor da Renault, porque realmente está numa situação prejudicial. Mas, infelizmente, não surpreende também. Infelizmente, essa 12ª, essa 14ª colocação é uma coisa que está virando relativamente comum para essa temporada da Alpine. Em algumas corridas, claro, ela consegue desempenhar melhor, mas também não é a primeira vez que ela não consegue levar nenhum dos dois carros para o Q3. E por fim, o Q3, que para mim tem como grande destaque, sem dúvida nenhuma, os dois carros da McLaren no top 3, com Oscar Piastri na segunda posição, superando Lando Norris, Piastri conseguindo pela primeira vez, né, largar na primeira fila, Verstappen ali normalmente na primeira posição, mas Piastri segundo, Norris terceiro, Leclerc o quarto, Pérez somente o quinto colocado, a Ferrari melhor que a Mercedes, alguns pontos a se destacar, né, aí nesse Q3. A McLaren muito forte, a Ferrari melhor que a Mercedes, Leclerc voltando a superar Carlos Sainz, Pérez somente na quinta posição e Tsunoda avançando para o Q3. Q3 com muitos destaques, né, muitas surpresas talvez. Com certeza. Tanto no Q2 quanto no Q3, todos os pilotos na pista ficaram com menos de 1 segundo de distância entre o primeiro e o último. Então, é sempre bom quando a gente tiver assim, pilotos mais próximos, uma condição um pouquinho mais disputada, é sempre um bom sinal de equilíbrio, apesar de na temporada, na pontuação, a gente não está vendo esse equilíbrio tão refletido, mas é um sinal de que pelo menos os carros não estão tão distantes assim quanto ao desempenho, em teoria, pelo menos. Essa classificação do Piastri também é uma coisa muito perto, 0,035 mais rápido que o Norris, mas muito importante para ele que acabou de ter uma renovação até 2026, como é claro, é muito importante para ele conseguir esse resultado já para atestar por que a equipe renovou com ele, atestar por que a equipe deu esse voto de confiança. É um piloto que vem tendo uma temporada de estreia muito positiva, tem mais ou menos metade dos pontos do Norris na temporada, mas o Norris é um piloto que a gente olha e vê que ele é um piloto com potencial para ser um campeão do mundo. A gente olha para o Norris como um dos grandes pilotos desse grid, e o Piastri conseguindo bons resultados constantes, e resultados em evolução contínua, porque existe uma evolução clara quando a gente olha para os resultados e para os desempenhos do Oscar Piastri. Quando a gente vê esse recorte, eu acho que é um ótimo sinal, uma ótima primeira temporada que o Piastri faz. Eu arrisco dizer, posso estar esquecendo de alguém sendo injusto, mas puxando aqui pela memória, eu arrisco dizer que ele é o melhor estreante quanto a desempenho, não quanto a pontuação, mas ele é o melhor estreante desde a estreia do próprio Norris. Eu não recordo de alguém que tenha chegado e estreado com tanta imposição quanto o Piastri está conseguindo fazer na Fórmula 1. Mas também se vale o destaque positivo
para o segundo piloto da McLaren, vale o destaque negativo para o segundo piloto da Red Bull, mas pode concluir. Aí depois só para fechar esse assunto da McLaren, falta o pódio só para Piastri, né? Porque Norris já conseguiu alguns pódios, mas está faltando dele. Ele até conseguiu aquele top 3 na sprint da Bélgica, mas não chega a ser pódio de verdade, né? Falta o pódio na corrida de domingo. Quem sabe não sai agora no Japão. Exato. Largando na segunda posição, tem totais condições para isso. Claro que vai sofrer muita pressão do companheiro da equipe, talvez não, mas vai sofrer pelo menos pressão do Sérgio Pérez, que a gente sabe que com o desempenho melhor da Red Bull consegue fazer corridas de recuperação. Tem ali um Charles Leclerc também não muito distante, largando em quarto, que vai poder atrapalhar a vida dele, porque a gente vê também uma Ferrari, também uma curva de evolução. A Ferrari vem de 2 fins de semana muito bons e pode conseguir também alguma coisa interessante dessa vez, mas com certeza o Piastri tem um bom potencial aí em mãos, tem uma boa chance. Ele, cujo melhor resultado na Fórmula 1 é um quarto lugar no GP da Grã-Bretanha, ele também teve um quinto na Hungria. Claro, como tu falou, teve esse segundo lugar na sprint da Bélgica, mas ele não conseguiu concluir na corrida propriamente dita. Mas se vale, no caso, o apontamento positivo para o Piastri, vale o apontamento negativo para o Sérgio Pérez, que mais uma vez, dessa vez ele consegue chegar no Q3, ele consegue largar numa boa posição. Quinto lugar não é uma posição ruim, mas ele faz isso chegando a 0,77, 0,78 de distância do Verstappen. Uma distância muito grande. É muito tempo. É mais de meio segundo para o seu companheiro de equipe. E toda vez Pérez tem tempos muito abaixo do Verstappen, toda vez Pérez tem desempenhos muito abaixo do Verstappen. A gente sabe que essa pressão sobre ele existe. Eu arrisco dizer que a pressão sobre ele está diminuindo para 2024, mas para 2025 essa pressão, pelos desempenhos de 2023 pelo menos, ele não tem motivos para continuar na equipe para 2025. E do outro lado, olhando agora para a parte de baixo, também quem merece destaque positivo é o Tsunoda, como eu tinha falado anteriormente, a AlphaTauri mostrando uma curva de evolução nesse ano, conseguindo mais uma vez chegar no Q3, já tinha conseguido esse bom desempenho na corrida passada, levando o Liam Lawson para o Q3 pela primeira vez, e agora o Yuki Tsunoda vai voltar, ele tem 3 pontos nessa temporada, fez um ponto na Austrália, um ponto no Azerbaijão e um ponto na Bélgica. Tem aí uma chance de fazer o seu 4º ponto da temporada, caso a corrida seja favorável a ele. Em casa, né? Corre em casa e o Tsunoda. Muito bem. Falamos sobre a classificação e algumas notícias nos últimos dias surgiram, como a dupla da AlphaTauri, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, apesar do Liam Lawson ter corrido, acho que já correu mais do que Ricciardo, né? Porque Ricciardo assumiu o lugar de De Vries na Bélgica. Foi na Bélgica? Acho que foi na Holanda. Na Holanda. Ricciardo fez 2 corridas, Hungria e Bélgica. Hungria e Bélgica. E Liam Lawson correu Holanda, Itália, Singapura, e agora Japão já vai ser a 4ª. É o que tudo indica, já estão dizendo que ele vai correr Catar também, então já devem ser 5 seguidas. Então, apesar disso, a dupla titular hoje é Ricciardo e Tsunoda. E essa dupla foi mantida para a temporada de 2024, inclusive com Liam Lawson anunciado como piloto reserva, o que deixa ele automaticamente fora da briga por uma vaga na Williams. E Logan Sargent está ameaçado, se fala muito de Felipe Drugovich do Brasil. Quem sabe, hein? Seria massa, seria muito bom ver um piloto brasileiro de volta ao grid. Mas tem ali no páreo Mick Schumacher. E se fala também desses 15 milhões, né, que ele teria que levar, mais 15 milhões de euros, além dos patrocinadores, dos apoiadores que ele já tem na carreira. Então, é uma tarefa complicada, mas Felipe Drugovich está na briga aí por essa última vaga. Aliás, Vitor, uma temporada atípica, né? Porque todas as duplas foram mantidas para o ano que vem. Com exceção da Williams, que pode ser que mantenha, pode ser que o Sargent fique. Todas as duplas foram mantidas. E se não tiver um estreante na Williams, a temporada do ano que vem não vai ter estreante. Porque só essa vaga que está em aberto que pode ser diferente. Uma silly season, né, que chamam, bem pouco movimentada. Parada, completamente parada. A gente já previa desde o início que não fosse um ano de grandes movimentações no mercado, justamente porque
os principais pilotos que poderiam movimentar o mercado, como é o caso de Lando Norris, como é o caso de Carlos Sainz, que a Ferrari poderia querer trocar por algum motivo, eles já tinham contrato para 2024. Tanto os nomes que poderiam interessar a outra equipe, quanto os nomes que poderiam que o time poderia querer abrir mão. Então foi realmente uma silly season, até a nível de especulações, a gente viu algumas especulações muito loucas, como sempre tem, mas em relação às outras temporadas, até o nível de especulações foram poucas. A AlphaTauri mantém, é manter a sua dupla, 9ª das 10 equipes a confirmar a manutenção da sua dupla. O Yuki Tsunoda, que é um piloto que vai agora para a sua 4ª temporada na Fórmula 1, nunca se mostrou um genial piloto, mas também nunca se mostrou um piloto fraco. Sempre foi um piloto de boa velocidade, teve seus momentos baixos, teve seus momentos altos, mas não é um piloto que já foi assim, alvo de grandes críticas. Ao lado de um Daniel Ricciardo que vai tentar ser recuperado, né? Porque perdeu a primeira metade da temporada e quando ele ia voltar na segunda metade da temporada também não correu. Então, 2023 é um ano que ele vai ter umas 6, 7 corridas só para manter o ritmo físico mesmo. Mas na Williams realmente existe essa dúvida maior. Eu não sei se eu acredito muito nessa história dos 15 milhões, porque, ao que está se falando, a briga seria unicamente entre esses dois nomes. Seria basicamente Drogovic ou Sargent. O nome do Mick Schumacher, ao que a imprensa italiana, suíça, alemã está indicando, o nome do Mick Schumacher estaria meio descartado, porque a Williams não se interessou muito pelo desempenho que ele teve, pelos números que ele apresentou nos testes com a Mercedes. O nome do Liam Lawson, agora com essa confirmação dele como piloto de testes da AlphaTauri, talvez a Williams ainda possa tentar alguma coisa, mas fica muito mais improvável, já que ele já tem um contrato como piloto reserva, não faria muito sentido ele ser piloto reserva de uma equipe, piloto titular de outra. É uma combinação que não é muito coerente. Então, dos nomes que vinham sendo ligados, apenas o Drogovic continua inteiramente na pauta. Só que, do outro lado, a gente vê um Logan Sargent que traz esse dinheiro, ok, só que é um Logan Sargent que, ao mesmo tempo, também está gerando prejuízos com o carro. Então, talvez a equipe possa pesar um pouco disso também para achar que esse valor que o Drogovic tenha que entrar talvez seja um pouco mais relativo, mas ainda assim não existe nenhuma dúvida de que vai precisar de um aporte maior, sim, o Drogovic para conseguir essa vaga aí. E aí é torcer para ele conseguir esse patrocínio, inclusive uma situação muito parecida com que a Argentina está passando hoje no seu automobilismo, tentando levar o Franco Colapinto para a Fórmula 2, basicamente pedindo: alguém, por favor, patrocina o Franco Colapinto. E daqui a pouco, não duvido nada que comece a rolar campanha aqui no Twitter também: por favor, patrocine o Drogovic para ele estar correndo na Williams no ano que vem. É verdade. Alguém tem que patrocinar para o Brasil voltar para a Fórmula 1. E, por fim, a gente traz aqui algumas informações do Grande Prêmio do Japão de 2023 e das edições anteriores, né? Os últimos vencedores, 2022, Max Verstappen, 2021 e 20 não teve por causa da pandemia. Em 19, Valtteri Bottas venceu, 18 e 17, Lewis Hamilton, em 2016, Nico Rosberg. O maior vencedor do Grande Prêmio do Japão em Suzuka é Michael Schumacher, com 6 vitórias. Lewis Hamilton venceu 5 vezes e Sebastian Vettel, que teve por lá, né? Teve por lá desde a quinta-feira, venceu 4 vezes. O recorde de pole position é de Hamilton em 2017, com a volta de 1:27.319, e o recorde em corrida é do próprio Hamilton também em 2019, com a volta de 1:30.983. Serão 53 voltas, 5.807 metros e 18 curvas. Grande Prêmio do Japão, Vitor, que tem o horário às 2 da manhã. Essa é realmente para quem gosta de Fórmula 1. E pela manhã estaremos aqui no Por Dentro do Grid com a análise de tudo que rolou na corrida. E tem outras categorias também, né? Você, que é um cara fascinado por outras categorias, vai nos apresentar agora. Vai ter DTM, vai ter NASCAR. Como é que está esse domingo de automobilismo pelo mundo, Vitor? Isso. 8h15 tem DTM, que é aquela categoria de turismo alemã, mas que corre pela Europa toda. Corrida na Áustria, às 8h15 da manhã. Às 9 da manhã, também uma corrida de turismo, só que aqui na América do Sul, a TCR, que faz corrida em Velopark, e às 16h30 também corrida de turismo, só que nos Estados Unidos, corrida da NASCAR lá no Texas. Então é
um bom resto de manhã e uma boa tarde para quem for fã aí do automobilismo, curtindo corridas em carros de turismo. Não teremos estoque, que poderia ser também a brasileira para fechar o pacote aí, né? Mas teremos DTM, TCR e NASCAR na parte do fim da manhã e da tarde. Muito bem, é isso. Deixando o convite para você seguir as nossas redes sociais, estão passando aqui no rodapé da nossa tela, no Twitter, no YouTube e no Telegram. Estamos no @por dentro do grid. No Instagram estamos no @por dentro do grid F1. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, gostei aqui do nosso vídeo, a gente agradece por você ter acompanhado e não perde não. No domingo de manhã tem análise do Grande Prêmio do Japão de 2023. Um abraço, Vitor. Valeu, amigo.